Flamengo assume a liderança do Brasileirão em jogo cheio de erros da arbitragem. Rogério Ceni segue sendo o maior freguês do Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque o flamenguista de verdade apoia o outro. Simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que é líder do Brasileirão e vai continuar. Palmeiras vai perder hoje? Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo vence. Não foi aquela partida esperada, mas é o que deu para fazer. Resultado importante, coloca o Flamengo na liderança com 17 pontos, mesmo pontuação aí do Bragantino, porém nosso saldo de gol é maior. E o Palmeiras está na terceira posição com 16 pontos e tem um jogo a menos. Mas um detalhe a gente tem que ressaltar isso. O Palmeiras perde hoje para o São Paulo. Nosso Mengão continua líder aí pelo menos até o outro final de semana. E assim o Flamengo segue o baile. Em jogo cheio de erros da arbitragem, uma vergonha atrás da outra. Tivemos um pênalti no Alacian e o juiz ignorou. Mas no gesto, numa entrada um pouco mais acentuosa, foi expulso. Menos mal. Mas vamos falar desde o início. O Flamengo começou o jogo com a escalação surpresa, sem o Pedro e sem o Wesley. Os jogadores que jogaram, Rossi no gol teve muito bem, diga-se de passagem, tem sido um dos melhores atletas do Flamengo nos últimos jogos, fazendo defesas seguras e ajudando também na saída de bola, que ele tem um lançamento perfeito. Então muita qualidade no goleiro, está de parabéns. Na lateral direita, o Wesley jogou, fez um excelente primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco de ritmo, mas conseguiu dar conta do recado e já está sendo treinado aí para substituir o Wesley daqui a um mês e meio, 2 meses, quando o Wesley for embora para a Europa. Pode ser que vá até antes, mas até então Varela será aí o substituto dele. O Flamengo vai contratar um novo lateral, mas até esse outro lateral chegar, entrosar e performar, quem será o lateral direito será o Varela. E o Varela que está em fase de negociação aí, vai ter renovação em breve, daqui a um mês ele pode ficar livre no mercado e o Flamengo está correndo quanto tempo para renovar com o atleta por mais 3 anos. Então uma notícia boa sobre o Varela aí. Já na zaga, Léo Ortiz e Leléo, a famosa dupla Leléo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, tiveram bem, fizeram o básico, conseguiram ali segurar o ataque do Bahia, que em alguns momentos levou perigo. Quando eles não conseguiam, o Rossi estava lá para defender, então muito bem. Alexandre parece que está um pouco fora de ritmo, mas é um lateral de muita qualidade, está voltando de lesão, conseguiu terminar a partida, foi importantíssimo ontem. No meio de campo, nosso maior problema ontem, tínhamos o Pulgar, que saiu contundido, e o Ala, que entrou também, né, para suprir a vaga do De La Cruz, e acabou também saindo primeiro ainda do que o Pulgar, contundido. O Alan estava jogando mais ou menos, que é o que ele fez no Flamengo até hoje, não conseguiu mostrar muito futebol, mas estava rendendo. Já o Pulgar, a gente dispensa comentários, mas agora a gente vai aguardar aí o relatório, a nota oficial do Flamengo, porque os jogadores vão passar por exames de imagens para poder divulgar aí o que aconteceu. Tomara que não seja nada demais, que possa estar aí apto para o jogo de quinta-feira, porque senão o Flamengo vai ficar com o meio de campo todo defasado. Mais à frente de Arrascaeta, que vem jogando aí de meia ofensivo e também às vezes ontem fez o papel ali de falso 9, como se fosse um centroavante, e fez mais um gol. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols, tem 3 assistências, é o jogador mais ofensivo do Flamengo na temporada. Então muita calma com o de Arrascaeta, que está jogando meio que fora de posição e está dando conta do recado, tem sido o principal jogador do Flamengo. E é sempre assim, né? Uma hora um assume, outra hora é outro. Até uns tempos atrás era o Bruno Henrique, teve hora que foi o Pedro, e agora é o de Arrascaeta. Falando do Gerson fez uma partida bem abaixo. Aliás, as últimas 4 partidas do Gerson, ele caiu muito de produção depois que renovou. Parece que ele sentou no contrato e parou de jogar. Dizem que ele já está com a cabeça no Zenit, porque o Zenit fez uma proposta acima de 3 salários que ele ganha hoje no Flamengo, e que o jogador estaria abalançado com isso aí. Entre o sim e o não, entre o que é verdade e o que não é, a gente fica vendo o que está aparecendo em campo. Em campo, ele não está trazendo tudo que pode, e com isso o nosso Mengão vem sofrendo. O esquema tático do Felipe Luiz depende do Gerson ali cadenciando o jogo, que é isso que ele faz, cadencia para os jogadores passar,
toca no Wesley, abrindo a ponta pro Wesley, corredor, o Wesley passa. Ontem tinha um Wesley, tinha um Varela, que não é muito de fazer isso, mas também faz. Por outro lado, ele nem isso ele tem conseguido fazer. Aí a gente vai falar aí de Michael, muito criticado durante a semana. Inclusive saiu uma reportagem aí, né, dizendo que ele teria pedido para sair do Flamengo em janeiro. A gente não sabe se isso é verdade, porque é meio estranho que quando ele estava lá no Al Hilal, ele fez de tudo para vir para o Flamengo, agora ele pediu para sair do Flamengo. A gente sabe que o histórico do Michael é do ser um cara assim meio problemático, né, da cabeça, né? Ele tem uns probleminhas aí, que ele é meio biruta. Mas a verdade é que ele pediu para vir para o Flamengo e a gente acredita que ele quer ficar no Flamengo. Tem contrato ainda mais 3 anos de contrato para frente. Aí a gente não sabe. Por outro lado, a gente sabe que o Flamengo pode se negociá-lo porque tem um salário muito alto. Só que ontem caiu por terra tudo isso aí, né? Porque ontem ele fez a 7ª partida pelo Campeonato Brasileiro e não pode mais jogar em outros times do futebol brasileiro. A não ser que pareça uma... Ele pode até ir para outro time brasileiro, mas ele não joga o Brasileirão. Jogaria aí Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Algum time interessado nesse nível, mas mesmo assim é como se desse um tapa de luva ali em quem falou que ele está querendo sair, né? Porque senão ele não teria entrado ontem. O Flamengo ia poupar ele em alguns jogos aí para poder o jogador ser negociado bem no meio do ano. Então fica meio esquisito isso aí, mas segue o baile, jogou bem. Primeira bola ele roubou, quase fez um gol, depois ele conseguiu cruzar no alto. Uma bola forte, o De Arrascaeta deu uma cabeçada certeira e fez um golaço de cabeça. E é o nosso artilheiro no Campeonato Brasileiro. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é uma incógnita. A gente não sabe se os problemas extra-campo estão atrapalhando ele ou se é uma fase sexagenal, né? Que ele entrou nesse período assim que ele fica ruim, aí depois ele volta de novo, porque ele tá mal. Só que o Felipe Luiz tem bancado ele. O Felipe Luiz tá com esse negócio de bancar. Não sabemos se é por causa de acompanhar nada, se é para dar moral ao cara, já que ele está envolvido nesse processo aí onde foi indiciado pela PF, né? Esse negócio de casa de aposta, coisa e tal, manipulação de resultado, manipulação de cartão amarelo. Mas a verdade é que ele não está jogando nada. E na entrevista coletiva lá, a Raíssa Simplício fez uma pergunta pro Felipe Luiz, que falou com ele: o Bruno Henrique não tem rendido e hoje ele jogou mal, e mesmo assim você está sempre escalando ele. Por que você está escalando ele? Aí o Felipe Luiz devolveu com outra pergunta: você acha que ele jogou mal? Aí a Raíssa Simplício falou: sim, jogou muito mal. Aí o Felipe Luiz foi, ironizou com uma risada e nem deu resposta direito. Ou seja, o Felipe Luiz está bancando. O Felipe Luiz falou o seguinte: que o Bruno Henrique fez um partidaço, ajudou muito, que é um jogador que se entrega muito, um jogador que ganhou muitos títulos e coisa e tal. Verdade, um jogador que ganhou muitos títulos, é ídolo, mas também a gente não pode ficar pegado a isso, né? Tá numa má fase, tem que entender isso. Mas o Felipe Luiz, ele costuma avaliar o jogador de uma forma tática, que não é só fazendo gol e dando os passes. O jogador tiver boa movimentação, estiver ajudando a segurar a defesa do outro time, segurar os laterais, atrapalhar a marcação, também ajuda um outro companheiro ficar livre. Foi o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta ontem, no esquema improvisado ali e surpreendente do Felipe Luiz, né? Eu até falei que ele tinha enlouquecido. O Arrascaeta ficou livre, porque estava fora de posição. Um estava marcando o Bruno Henrique do outro lado, o outro veio 2 na marcação do Michael. Sobrou ali o Arrascaeta, mais tranquilo, né? Tinha marcação nele, mas a marcação não estava tão incisiva como se fosse o Bruno Henrique que estivesse ali. Eles não esperavam que o Arrascaeta fosse voar daquele jeito e cabecear para dentro do gol. Então ajuda dessa forma, mas mesmo assim o Bruno Henrique está fora de sintonia. Não sei se é um problema de fora de campo, mas ele não está bem, não está rendendo o que devia. E no banco a gente tinha muito jogador bom, custou entrar, Felipe Luiz custou mexer, até mesmo que ele já tinha perdido o Alan no primeiro tempo e também o Eric Pulgar. Então ele fez 2 mexidas com urgência. Então ele já tinha gastado 2 mexidas, ele podia mexer mais uma vez e trocar 3 peças. E aí o que ele fez? Segurou o máximo que pôde, porque ele sabia que poderia correr risco de acontecer uma nova lesão e ele não poder substituir. Então ele segurou o máximo que pôde. Aí no final ele colocou ali o Pedro, o Wallace, que acabou sofrendo um pênalti e o juiz não deu. Então, uma péssima arbitragem. Ainda o Rogério Ceni saiu reclamando muito do árbitro, reclamou demais e não dá para entender. O árbitro deu 3 minutos a mais de jogo que favoreceu o Bahia. Não deu um pênalti que favoreceu ao Bahia. E ainda expulsou o Gerson. Estava errado ou não o Gerson, mas favoreceu ao Bahia. E o Rogério Ceni saiu criticando a arbitragem
como se o árbitro tivesse atrapalhado o jogo a favor do Flamengo. Mas a verdade é, Rogério Ceni segue sendo o maior freguês do Flamengo em 16 confrontos como técnico de outros times, colocando aí 6 pelo Bahia, 6 pelo São Paulo, 1 pelo Cruzeiro e 4 pelo Vitória. Rogério Ceni é o maior freguês do Flamengo. Rogério Ceni é o maior freguês do Flamengo. Então ontem ele chegou à 16ª partida que ele enfrentou o Flamengo e saiu com a derrota. E ele falou também sobre isso aí na zona mista. Ele falou que isso aí é lamentável, que entristece, que não poderia ser assim, mas é. E segue o baile, o Mengão venceu. Somos líderes, segue aqui o líder. E hoje vamos torcer aí pro Palmeiras perder pro São Paulo e o Flamengo poder se manter aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Então não foi um bom jogo como esperado, mas a vitória veio. Se chegar quinta-feira, o Flamengo não fizer um bom jogo e conseguir ganhar de pelo menos 2 gols da LDU, show de bola, seguimos vivos na Libertadores. Detalhe, a LDU é bem mais fraca do que o Bahia, sem dúvidas. Mas o Bahia jogou a maior parte do tempo desfalcado. Everton Ribeiro, não sei mais quem, beleza. Colocaram no segundo tempo. O Flamengo também jogou desfalcado, sendo o De La Cruz, o Pulgar, que é um dos principais jogadores, e o Alan saíram cedo, contundidos. Jogamos sem o Pedro, jogamos sem o Wesley. Então o Flamengo também jogou desfalcado. Preferência ali, né? Esquema tático do Felipe Luiz? Sim, mas jogamos desfalcado. E o nosso time titular conta com Wesley, conta com o Pedro, conta com o De La Cruz. De La Cruz estava suspenso. Então é aquele negócio, chumbo trocado não dói. E o Bahia dispensa comentários aí, um time bem mais forte que a LDU. Então provavelmente aí, se tudo der certo dentro do futebol, a gente vai ganhar da LDU. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente perdeu pro Central Córdoba, a gente empatou com o Inter, que levou goleada do Corinthians, a gente empatou com o Vasco, que tá perdendo para todo mundo. Então futebol é assim, né? Nem sempre o certo acontece. Às vezes tem essas zebras aí, tomara que não aconteça quinta-feira, porque se o Flamengo perder quinta-feira, já era Libertadores. Se empatar, vai ficar bem difícil a situação. Então é vencer e vencer no mínimo 2 gols. Precisando de 2 gols, a gente ficar aí com saldo de gols positivo, acima dos demais, para chegar no final ali, se todo mundo tiver com 11, o Flamengo ter saldo de gol para poder passar, nem que seja em segundo lugar do grupo. Então é isso aí. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Então, valeu, amigos. Fui. Tamo junto.